Fala galerinha, Gabriel Carneiro aqui com vocês e hoje estou num vídeo um pouco diferente, tá? Hoje vou fazer análise do livro do Paulo Cogos, O Mínimo sobre o Anarcocapitalismo, né? O Cogos é uma pessoa muito querida, né? É um amigo e eu li esse livro aqui em 2 dias, tá? É um livro muito fácil, de fácil entendimento, é um livro relativamente pequeno, né? Tem 200 páginas, mas como ele é pequenininho, você lê muito rápido, tá? Esse livro você encontra lá na Vide Editorial, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Você usa meu cupom Gabriel, número 5, e recebe um desconto especial, tá baratíssimo. Mas vamos lá para o que importa, tá? Vamos para o que interessa. Bom, o primeiro ponto é, eu não sou ANCAP, tá? Não sou anarcocapitalista, sou conservador, mas achei a obra que o Cogos colocou de fácil entendimento, né? Um livro de fácil acesso. O Cogos separa esse livro dele em 4 pontos, né? O Cogos ele coloca uma apresentação, que não conta, né? Aí tem a essência do anarcocapitalismo, onde ele vai tratar de definições e etc e tal. A economia do anarcocapitalismo, aplicações setoriais do anarcocapitalismo e estratégias para uma contra-revolução anarcocapitalista. Então vamos ponto por ponto. A primeira coisa pra gente entender é o seguinte, o Cogos ele tem um jeito cogosiano de ser, né? Aquele jeito brincalhão dele, aquele jeito extrovertido e que às vezes é mal interpretado. Mas desde já eu quero tecer um elogio. Essa obra tá muito bem fundamentada, tá? Mesmo que eu não concorde com muita coisa, tem muita citação aqui bastante filosófica, tá? O Cogos ele fez questão de colocar muito autor, muito teórico e que fundamenta para quem gosta de estudar e ler buscando outras fontes, ter um entendimento melhor. Então, o primeiro ponto positivo do livro do Cogos é esse, é que tem um vasto repertório, vasto e amplo, e que me surpreendeu. Não que o Cogos não tenha um repertório muito bom, que eu sei que tem, né? Mas que eu não imaginava que ele conseguisse colocar tanta coisa em um livro tão pequeno, tão relativamente pequeno, tá? Outro ponto é que você vai encontrar nesse livro. O Cogos, ele é um cara católico, tá? Ele é um cara bastante católico. E tem muita citação aqui, por exemplo, de São Tomás de Aquino, você tem aqui Agostinho, você tem Chesterton aqui, você tem referências à escola de Salamanca, por exemplo, né, uma linha econômica. Você tem bastante linhas aqui católicas, mas sem aquela coisa enjoativa, né? São citações que têm fundamento, que têm embasamento, mas sem se tornar aquela coisa assim, ai meu Deus, parece um livro de evangelismo. Eu não sou católico, sou protestante e gostei bastante das citações que fui colocado aqui, mesmo não concordando em alguns pontos, tá? Outra linha engraçada é que ele não perde em alguns pontos a característica do jeito dele de ser, né? Então tem alguns pontos aqui que eu vou até mencionar para vocês que eu acho bastante engraçado, tá? É nessa página aqui, ó. Tá, olha o que ele fala. Ele vai falar sobre o aspecto do liberalismo, né? Aí ele fala, notamos esta correspondência entre a opressão resultante da libido dominante e a revolução decorrente da autonomia individual no desejo de Eva, de ser como deuses, desobedecendo às ordens de Deus ao ser tentada pelo primeiro liberal que foi Satanás. Então ele coloca que Satanás foi o primeiro liberal, né, de maneira descontraída e que de fácil entendimento para quem está lendo. Outro ponto engraçado, ele colocou aqui, ó, São Miguel, por ser antes de tudo um servo de Deus, recusou-se a seguir seu rebelado superior angélico. Eis o primeiro anarcocapitalista à extrema-direita celeste. Então, são citações que são engraçadas e que não perde o carisma e esse ponto, né? Outra ideia, o tópico inicial, o Cogos vai tratar mais de definição. Então, por exemplo, ele faz questão de mencionar que, embora a expressão seja anarcocapitalismo, não é, primeiro, uma anarquia e, segundo, não é apenas capitalismo, né? Ele faz uma separação e distinção e vai colocar o aspecto de nomenclatura, né? Mas o aspecto de definição mesmo, por assim dizer. Ele vai tratar sobre o aspecto da praxis, vai tratar sobre alguns teóricos que não teria como não ser mencionados, como Hoppe, como Hayek, como Hofbard, e outros nomes que são bastante importantes e citados no meio ANCAP, né? Então, o primeiro capítulo, por assim dizer, é um capítulo mais de definição, é um capítulo mais de explicação sobre a questão da ética, sobre a questão de como funciona, como se pensa, etc e tal. O segundo capítulo, e aqui não é uma crítica, vou deixar para vocês que já leram aí ou que não leram ainda, dizer o que acharam, caso leiam, né?
O segundo capítulo, ele vai tratar sobre o aspecto de economia. E eu, particularmente, achei muito tecnicista, tá? Mas vou abrir um parênteses aqui. Eu sou muito leigo no aspecto econômico. Então, talvez, não é que tenha ficado tão técnico, é que eu sou burro, tá? Ou talvez eu que seja burro. Como não é uma área que eu estudo bastante economia, para mim ficou muito técnico, muito... Então, e assim, o Cogos é um economista, então talvez, tá? Talvez tenha ficado uma linguagem difícil, pelo menos para mim, o capítulo de economia, entendeu? Então, vocês que leram me falam o que acharam, e quem não leu ainda, quando lê, vem aqui me dizer o que achou sobre esse capítulo referente à economia. Então, eu não vou comentar sobre ele, porque, repito, não entendi bastante, não entendi muito bem pela minha limitação, tá? Outro capítulo é aplicações setoriais do capitalismo, a partir da página 128. Vamos lá. O Cogos ele vai falar sobre alguns setores que são questionados em relação ao anarcocapitalismo. E aí ele vai definir um ponto aqui que vai falar sobre rua, transporte aéreo, basicamente como seria o setor da sociedade numa sociedade ANCAP, né? Como seria a ausência do Estado, a iniciativa privada tratando de assuntos que são de cunho aparentemente estatais. Então, por exemplo, como pavimentar uma rua sem o Estado? Como seria saúde sem Estado? Como seria meio ambiente sem Estado? Como seria regulações, etc, etc e tal. Teve um ponto interessante também, ainda no capítulo 1º, vou voltar um pouquinho, que chamou minha atenção. Eu não imaginava, ou melhor, eu não concebia a ideia de haver uma espécie de militarismo numa sociedade ANCAP, tá? Embora não seja ANCAP, eu gosto de estar sempre lendo e buscando sobre o tema. E o Cogos ele vai definir um modelo militar, né? Em caso de defesa nacional e tal, aonde teria uma espécie ali de... ele dá um nome específico, centro de gravidade, alguma coisa assim que ele vai chamar, que seria um modelo militarizado que seria redigido pela iniciativa privada. E a pauta principal sobre esse militarismo voluntário seria a ideia do amor à pátria, né? E aí ele vai citar alguns autores que ao longo da história, tem muito conteúdo aqui sobre a história também, ao longo do tempo, que atuaram nesse modelo, e que ele vai falar. Eu particularmente não conhecia nenhum modelo, nunca tinha ouvido falar sobre ter um exército, uma linha militar na sociedade ANCAP. Mas repito, eu não sou ANCAP, eu sou conservador, então talvez não seja do meu meio. Se você já ouviu e concorda ou discorda, comenta aí o que você acha, tá? Então, voltando para o ponto 3, o Cogos ele vai tratar sobre setores e ele vai falar sobre tudo, sobre aspecto do voluntarianismo. Ele vai falar sobre a ideia de como seria um mendigo, que é um dos pontos que eu particularmente não concordo muito, né? Já debati com o Cogos sobre isso. Eu acho que a sociedade ela precisa ter Estado para ver a questão dos mais necessitados, um mendigo que ali, coitado, tropeça e perde um dedo e não tem dinheiro para pagar a saúde privada. Então, são algumas questões que eu acho que deve ser colocado em xeque. Mas, repito, a minha opinião aqui não vale de nada porque eu não sou ANCAP. Então, enfim, anyway. Beleza. No finalzinho, o Cogos vai tratar sobre estratégias para uma contra-revolução anarcocapitalista, tá? E aí, ele já começa esse tópico de maneira polêmica. E é um dos pontos também de eu não ser ANCAP, tem um pouco de base na minha fé. Porque ele começa assim, ó. Você vai morrer, né? Ele já começa, a primeira frase do capítulo você vai morrer. Aí ele começa no seguinte: isso muito provavelmente, antes que a humanidade supere o estatismo, o que só vai ocorrer quando o anticristo, futuro líder de um Estado mundial, for derrotado por Cristo. Então entenda, ele faz menção de que, mesmo defendendo esse modelo anarcocapitalista, biblicamente falando, existe a ideia de um Estado, né? E eu nem preciso tratar sobre Romanos 13 e outros textos que falam disso, né? Mas, e ele deixa claro em falar, e eu acho interessante, que muito provavelmente o percurso de vida dele não seria cabível para ver uma sociedade sobre isso, mas é um trabalho que precisa ser feito, né? Então o Cogos, no último capítulo, vai basicamente definir modelos de como seria isso, né? De que manter a luta, manter o pensamento e o dever moral, o dever social em acabar com esse estado antiético, por assim dizer, e vai fomentar modelos para isso.
né? O Cogos ele vai tratar de situações sobre isso, o que é bastante interessante, né? Então, a grosso modo, essa é a minha análise bem grosseira, bem rápida sobre o livro do Cogos, tá bom? E eu espero que vocês comprem esse livro. É um livro bastante legal. Repito para vocês, não se enganem com a caricatura que vocês criaram do Cogos, aquele cara brincalhão, aquela coisa tal. Esse livro tá muito bom. Tá um livro com bastante fundamento, bastante citação, conteúdo histórico, conteúdo filosófico, conteúdo econômico, tá? Econômico até demais, diga-se de passagem. E fica a minha indicação aí, comprem na Vida Editorial, entrem lá no site, coloquem meu cupom Gabriel número 5, Gabriel maiúsculo número 5 e recebam um desconto especial. Você também quer ter dicas sobre outros livros? Me segue no meu Instagram, é Gabriel Carneiro BA, tá bom? Gabriel Carneiro BA, lá tem bastante conteúdo e eu espero que tenha gostado. Um grande abraço.